Mas chegou a trabalhar no Paraná ou No Paraná eu fiz a Cadepol e no finalzinho eu fiz um estágio em delegacia, mas meti o pé antes. Porque você passou antes do... Passei antes. Mas cheguei a fazer um estágio porque o Paraná é assim. Quando eu cheguei no Paraná foi um negócio... Hoje em dia o chefe da polícia no Paraná é meu amigo, da minha turma. Da tua turma. De delegado. Maneiro. E eu como secretário encontrava ele várias vezes, eu como secretário e ele como chefe, os dois da mesma turma. Pô, que bacana. Porque o concurseiro do Rio de Janeiro é o mais inteligente do Brasil. Não sei se é o mais inteligente, é o que mais passa em concurso do Brasil. É mesmo? Do Brasil. Por que você acha? Porque, não, tenho certeza, é estatística. O concurso da Polícia do Rio de Janeiro... Por que ele é mais inteligente? Por que ele... Eu não sei se é o mais inteligente, eu não sei se a gente estuda mais certo, ou são os cursos que estão aqui são os melhores, ou a gente faz concurso em tudo quanto é lugar mesmo, porque estatisticamente você vê carioca em todos os lugares. É. E no Paraná não era diferente, nós éramos 6, sendo que 4 já eram policiais aqui e passaram para lá. Só que lá, os policiais conversando com a gente, fala, pô, doutor, aqui tá perigoso, estão roubando até cordão. A gente... Tá bom, vamos tomar cuidado. Vindo de um tiroteio. Não, o nosso padrão de violência não, fica, aqui fica muito não. alto. Não, o Rio de Janeiro é diferente de tudo em relação à violência. Por isso a gente já tem que começar, sabe, diferenciando. Não tem o Brasil? Tem. Separa do Rio de Janeiro. Aqui é diferente de tudo. Aqui é guerra, irmão. Aqui a gente viu hoje, vai falar sobre isso, que é guerra. 1/3 da região metropolitana, área conflagrada, favela ou comunidade, depende de como quiser chamar. Não. Porque, na verdade, existem alguns lugares que são comunidades e alguns lugares que tem uma favela dentro da comunidade. Porque na própria localidade tem regiões mais ricas e mais pobres, tem lugares que são efetivamente favelas mesmo. Não. Mas 1/3 do Rio de Janeiro é dominado, pelo menos a região metropolitana, em áreas conflagradas ou por tráfico ou por milícias. Aqui é um lugar diferenciado. Muda. E às vezes muda, toda hora muda. Às vezes você não sabe se ali naquela região onde você passou um mês atrás continua sendo dominada pelo tráfico ou já a milícia já tomou. Não. É um poder paralelo assim absurdo. Quando você vê a Mancha no Rio de Janeiro, onde é facção, é assustador, cara. Não, tem um Google Maps que fala das favelas, que é às vezes, quando eu vou para um lugar que eu não conheço, eu abro esse Google Maps que vai mostrando quais são os limites, se é comando, se é terceiro, se é milícia e tal. Cara, mas quando você abre um negócio, uma vez eu mostrei para um PI, Sim, quando ele olhou, ele falou, que isso, meu irmão? Porque você vê assim, é tudo dominado. Tudo. Não, o Rio de Janeiro é assim, ele é diferenciado, não é um lugar, pra gente que mora no Rio de Janeiro, não é um lugar ruim de se morar em relação à violência, porque a gente conhece. Para quem não conhece, tem que andar com quem conhece. Não. Para o policial, assim, todos os policiais que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir no Brasil inteiro, começam a entender que polícia no Rio é diferenciado de tudo, inclusive diferenciado do trabalho de vocês aí. Não. Que aqui no Rio de Janeiro a gente vive uma guerra urbana não reconhecida, o que é pior. Hoje que a gente teve no Alemão e aqui a gente vai falar muito sobre isso, por exemplo, é uma guerra urbana. Não tem nenhum lugar do Brasil nem do mundo. Nem do mundo. E não é de agora. Não. Eu tô lembrando do Alemão, em 2010, vamos falar em 2004, que eu fiz uma operação no Alemão, na época eu era da CORE, quando eu entrei para delegado, eu fui direto para CORE. Eu fiquei um mês... Por que você acha que eles mandaram para CORE? Você já tinha um, porque um espírito já de... Não, além de ter sido recordista em academia de polícia, porque eu fiz 3, né, além disso, sangue de polícia, sempre muito operacional. Porque o normal é você rodar um pouco até Sim. chegar na CORE, que é a nossa tropa de elite. Sangue de polícia, muito operacional. O grupo que estava na CORE era um grupo que eu conhecia e me chamaram e dali eu fiquei 3 anos. Aprendi muito na CORE. Chegou a ser assistente ou era coordenador? Eu era, assistente da CORE. Quem era o coordenador? O coordenador, o Rodrigo, depois foi o Glaucio. Primeiro foi o Rodrigo. Glaucio. Na época a CORE tinha 20 viaturas, a gente... quando eu fui pra CORE, nem blindado tinha, tá? Blindado chegou depois. A primeira titularidade? A primeira titularidade. Então, Rio de Janeiro, foi assim. Então, voltando à profissão delegado. Não, mas conta da CORE. Você foi para a CORE só para... Então, você falou de 2004, da Operação do Alemão. No Alemão. Em 2004, porque foi progredindo, né? Foi progredindo a dificuldade da polícia entrar no Alemão. Em 2004, uma operação da CORE, com os policiais da CORE, já era o suficiente para entrar no Alemão. Tinha troca de tiro? Tinha mortes? Tinha prisões, tinha tudo. Mas ainda era o suficiente. O complexo alemão Uma equipe de quantos para entrar na CORE? Nós éramos 10 viaturas. A gente entrava com 10 viaturas. E há os mais antigos que antes entravam... E era na cara e na coragem, porque não tem as técnicas... E não tinha, na época, as técnicas que a CORE tem hoje, né? Era mais na raça do... Não, tinha sempre... Não, tinha... Porque a CORE sempre foi dividida em operações especiais. Então, as operações especiais sempre foram muito bons. Sempre foram muito bons.
Hoje em dia o SOT, né, que é o Serviço de Operações Táticas Especiais, não é isso? É tática especial. Sempre existiu. Sempre foram muito bons. Só que o terreno para operar não era mais fácil. É que o traficante ele tinha mais medo da polícia do que tem hoje. Ele ficava menos à vontade em atirar na gente. Não era tão escancarado como é hoje, como foi piorando. Então, em 2007, 2008, foi ficando muito ruim o alemão. Foi ficando muito ruim o complexo. Para voltar nessa guerra de hoje. Porque quem está de fora, o complexo alemão, na verdade, é o complexo alemão e o Vila Cruzeiro. É o bunker deles. Do complexo alemão e da Comando Vermelho, e não tem outro. Porque geograficamente é bem interessante. E o tamanho, são 16 bairros. São 17 favelas em 5 bairros, desculpa. É muita coisa. E interligados pela mata. Então, com um exército ali, seguramente de mais de 1.000 fuzis. Então, você está dizendo que de 2004 para 2008 piorou muito. 2004 2008 piorou muito. 2008 até 2010, que foi a ocupação, a Polícia Civil, a Polícia Militar, sequer entrou no alemão. Se entrou uma operação ou outra. E eu era de frente na época. Porque sempre eu fui operacional. Então, na época, eu era delegado titular da DECODE. Para entrar no complexo do alemão, a gente não entrava. Quando a gente entrou, em 2007, teve a primeira guerra do alemão. Foram 19 traficantes mortos. Eu lembro. Que apareceu o cara com charuto. Eu trabalhava na minha equipe, o Trovão. Então, nessa época, ele era da DRAI. Nós éramos uma equipe bem forte, especializada. DECODE, a DRAI, que era o meu irmão amigo Oliveira, tinha DHBF, tinha DRFA, que também era pesado, e tinha carga. Eram 5 equipes mais a Core. Essas 6 equipes é que faziam as operações todas da Polícia Civil. Só para pontuar aqui que essa operação foi bem emblemática, porque saiu na capa do Globo. Sim. Os mortos no chão. Sim. E esse policial vestido com uma roupa toda camuflada, com capacete fumando um charuto. Sim. E aí isso aí meio que pareceu para todo mundo. Foi uma operação, foi a primeira operação que chamou bem a atenção. Na verdade, tinha uma operação anterior a essa, que foi em 1992, salvo engano, que foram os 13 lá da Nova Brasília e tal. Mas depois, com essa quantidade de traficantes que foram mortos pela polícia em confronto, foi, na verdade, foi a primeira operação que chamou a atenção da mídia, vamos dizer assim. Não. A partir dali, eles começaram a... Não, mas como assim? É porque o tráfico começou a botar a cara. O tráfico começou a mostrar... Começou a querer enfrentar. Mostrou a botar a cara. Olha, a partir de agora, nós somos um estado paralelo. E a polícia, em 2007, teve esse primeiro confronto. 6 meses depois, teve uma outra operação. Um policial nosso morreu. Morreu o Mondaim. Que Deus não tenha, e a família dele receba aí meus sentimentos. 3 meses depois, fizemos a operação, um policial meu morreu, outro policial, que foi o Marchon. Também a família receba meus sentimentos, que Deus o tenha. Depois ficamos 2 anos sem ir no alemão. O alemão se tornou a casa, o bunker do Comando Vermelho, de todas as favelas. Que período desses de 2 anos? 2008, 2009, 2010. Tá. Que foi aí que teve aquela ocupação. A ocupação vou chegar em 2010. Esse período, desses 3 anos aqui, sem operação, eles ficaram muito fortes, muito fortes. Todos os líderes de todos os locais deixavam as suas comunidades com gerentes, com pessoas do baixo escalão, e todos iam morar no Complexo Alemão. Então, em 2010, junho de 2010, o Complexo Alemão tinham todos os chefes das facções das favelas do Rio de Janeiro, do Comando Vermelho, todos estavam lá, e um exército armado sem nenhuma operação em 2, 3 anos.